É. A gente pode até continuar falando sobre esse assunto, já entrando direto na Olimpíada e falando daquela polêmica bateria do Medina contra o Kano Igarashi, cara, porque aí todo mundo falou, cara, como é que pode o cara dar 2 aéreos de backside, full rotation, e ter uma nota inferior ao cara que deu um de frente e com a mão na borda, né? São duas coisas. A primeira pergunta é essa: como é que a nota do japonês foi tão mais alta que a do Medina, nas duas ondas, e o porquê de não ter sido negociado quando a WSL colocou o surf na Olimpíada? Por que não se fez os mesmos critérios da ginástica? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a brasileira que foi medalha de prata no individual coletivo na Olimpíada na ginástica, ela ia ser medalha de bronze. Só que ela teve uma nota de partida que foi julgada errada pelos julgadores, aí o treinador dela, junto com a comissão, entrou com o recurso, eles entraram com o recurso para reavaliação, aí eles foram para uma salinha dele lá, reavaliaram a apresentação dela, e refizeram a nota dela, e ela passou por prata, porque ela ia ser bronze. Quer dizer, nesse momento de uma disputa para uma final, tu não acha que seria interessante, Maurão, poder se entrar com recurso para se revisar uma nota, se revisar uma bateria, porque é uma medalha, né, cara? Não, sem dúvida. Seria uma coisa até interessante. Eu só não sei se vai ter tempo hábil para poder usar tudo isso daí dentro da dinâmica da competição do surf. Tá? Tudo bem que na Olimpíada foram só 20 atletas, né? No máximo 2 para o país, tanto no masculino como no feminino, mas é uma coisa, foi o primeiro ano oficial do surf na Olimpíada, entendeu? Então, de repente, essas situações, elas podem ter sido vistas, pode, de repente, até em termos olímpicos, ser agregado, se eles acharem isso necessário. Mas vou te falar, eu particularmente não vi o momento da situação, eu estava voltando de Natal, estava no voo, e aí quando eu cheguei 1h da manhã em São Paulo, amigo, que eu liguei o sinal, Jesus amado, plim, 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 plim. Aí eu falei, meu Deus, deu o famoso, né, deu M, né? Aí comecei a ver, aí um ligou, pô, tu viu? Eu falei, não vi nada, acabei de descer do voo, acabei de ligar, não vi, não sei, não me pergunte nada que eu não vou poder falar nada. E aí foi aquela loucura, aí depois eu fui me informar para saber direitinho o que tinha acontecido, e liguei até para um amigo nosso, né, que estava lá na Olimpíada, o Bucão, aí ele falando que, olimpicamente falando, dentro do meio olímpico, a repercussão, 0. Em termos do que possa ter acontecido com relação a ter um bom ou um mau julgamento. Entendeu? Porque eles têm essa prática de que o julgamento das outras modalidades, as pessoas que estão ali são capacitadas para darem os seus scores. Tá? Então não fica aquela dúvida sobre o árbitro ou não. Entendeu? Se ele está ali é porque ele é capaz. E aí, ele também falou, e não só ele, como um outro amigo que estava lá julgando também, que numa bateria antes do Medina e Canoa, foi o Julian Wilson e o Medina, se eu não me engano, foi isso, né? Então, sim, o tumulto na Austrália também, achando que o Julian Wilson tinha ganhado do Medina, foi grande. E eu também achei. Achei. Tu vê, na Austrália, o australiano teve esse sentimento. Assim como o brasileiro teve o sentimento que o Medina também ganhou do Kano Igarashi. E lá na cúpula do negócio todo, nenhuma das duas teve essa sensação, entendeu? Talvez até por um desconhecimento desse esporte, que era novo, né? A primeira entrada e tal. Então, cara, não bateu nada. Tanto que a repercussão surf foi maravilhosa em todos os sentidos. Isso aí não entrou em nenhum momento no cômputo de provável injustiça ou não. Não, mas eu não digo nem em termos de injustiça. Eu digo em termos assim, porque também, da mesma forma como aconteceu na ginástica, não houve uma injustiça.
houve um erro de interpretação dos árbitros, porque eles saíram o julgamento com uma nota, porque na ginástica a atleta ela tem uma nota de partida pelo grau de dificuldade da apresentação dela, né? Ela estabelece ele já fala, ó, eu já vou sair... pré-estabelecida. Exatamente. Então, eles julgaram com um grau de dificuldade anterior ao dela. Não se atentaram àquele. Aí os treinadores falaram, entendi. Mas aí, como você falou isso, ela já determinou. Então, foi uma falta de atenção desse ponto de avaliação. Sim. Entendeu? Que eles teriam que sair do grau 5.6 e eles jogaram no 4.8, se eu não me engano. Foi uma coisa dessa daí. No surf não tem esse... No momento, não tem esse... o Gabriel vai entrar para fazer manobra de nível 7.2. Exatamente. Entendeu? Não existe isso. Mas tem uma coisa que eu acredito que no surf olímpico é particular isso, que tem na ginástica olímpica também, que é o quê? Movimentos obrigatórios. Então, o critério do surf fala, mas deixa solto, né? As manobras modernas e progressivas, feitas na parte crítica da onda, o link de manobras, o conjunto de manobras, daralá. Então, mas é solto, e cada um vai fazer o seu melhor. Talvez, não sei, de repente, num momento olímpico, para o futuro, possa ter a obrigatoriedade de um surfista, talvez, se acontecer numa piscina, né? Porque aí você tem as ondas praticamente iguais uma à outra, de movimentos obrigatórios a serem feitos pelo surfista na onda. Mas aí você cria uma rotina, né? Mas é que nem a ginástica olímpica. Ela tem algumas variações, mas tem 5 ou 6 movimentos que são obrigatórios, Paulinho. Sim. Entendeu? Sim. A maioria desconhece, mas ele é obrigado a fazer certos movimentos, é obrigado. Então, ele praticando esses 5 movimentos, durante a apresentação dele, ele pode até inovar com alguma outra coisa, para trazer mais plástica e beleza na apresentação, né? Só para, assim, mais fácil, porque o do solo é mais difícil, né, da gente pontuar o que é. Mas a da argola, obrigatório, crucifixo, né, o cara ficar parado ali, aquela de cabeça para baixo. Então, são movimentos obrigatórios. Talvez no surf, no futuro olímpico, sendo numa piscina, pode ser que venham a ser exigidos movimentos obrigatórios, né? Talvez. Assim, assim também. Todas as modalidades que estavam lá, elas têm um circuito mundial. Então, elas trazem o mesmo formato do julgamento para as Olimpíadas. A Olimpíada não fala, o julgamento é assim. Todo julgamento que tem na Olimpíada tem nos circuitos mundiais, nos campeonatos mundiais, de cada modalidade que lá tinha, né? Então, eu não vejo por que chegar no surf, que nem o Silvão estava, até respeita, mas não tem que mudar. O julgamento é esse, o formato é esse, os juízes estão acostumados a esse formato de julgamento, né? Concordo com o Mauro quando ele diz, se criar algo novo, obrigatoriamente, não tem como. Teria que ser na piscina, porque na piscina, uma onda muito parecida com a outra, e você pode criar uma rotina. Fora isso, o julgamento vai ser aquele. Que nem o Mauro estava falando com relação ao julgamento. Naquela bateria, é assim, cara, hoje o Brasil, Silvão, tem 200 milhões de juízes de surf, como tem de futebol também. Não, o Medina, em 2014, ele deu um estouro que até a minha sogra, que nunca viu um campeonato de surf, falava, olha, o Medina ganhou. Ele estava em Jornal Nacional. Então foi o boom, novamente, do surf, né, cara? E o que acontece? Na minha opinião particular, o Medina ganhava aquela bateria, por uma diferença pequena. Aonde, na realidade, foi o erro, foi na onda anterior. Não foi naquelas 2 ondas da final. Do aéreo dele foi melhor do que foi pior. Era uma nota muito alta para o japonês. Eu tenho a seguinte opinião. Tanto as ondas que todo mundo discute, do Gabriel quanto do Kanoa Igarashi, cara, elas foram muito próximas. Foram ondas de excelência. Eu lembro você que ondas excelentes parte do 8 vai até o 10. O 10, Aonde, para mim, tiveram erros e acertos em ambas as ondas. Qual foi o ponto principal da onda do Gabriel? Aquele dia era um vento enorme e você controlar uma onda, a prancha num aéreo, com o vento que estava, é muito difícil. E o Gabriel arriscou de backside, no hands, ou seja, não tinha contato, não tinha grab na prancha.
o vento podia descolar a prancha dele, ele correu o risco, que faz parte do critério de julgamento, o Mauro pode até explicar melhor depois, ele correu o risco, né? E ele fez aquele 360, aquele aéreo reverse perfeito. Ele aterrissou um pouquinho em cima da espuma. Foi ruim a manobra? Não foi ruim. Foi excelente? Foi excelente. Mas aí entra a subjetividade, né? Aquela onda, para mim, ele correu muito mais o risco do que o Canoa. Mas e o aéreo do Canoa? Foi bom? Não foi bom. Foi excelente. Cara, ele saiu na parte crítica, ele inverteu toda a direção, fez o full rotation e aterrissou na base. Qual foi o ponto? O grab. Você tira a qualidade da manobra porque ele botou um grab? Não, tem várias manobras que tem double grab, single grab, faz parte da manobra. E ele colocou a mão na borda e foi muito rápido. Foi segurança? Foi. Tira a excelência da onda? Não tira. Aí vai naquilo que eu falei. Um achou um pouquinho melhor aqui, outro achou um pouquinho melhor ali. Poderia ter dado o Gabriel ou Canoa nessas duas ondas, um melhor, o outro um pouquinho pior. Mas, para mim, a diferença que fez realmente foi na onda do Canoa, a onda anterior, a primeira onda dele. Aí foi o problema. Então, para mim, ali, qualquer um dos dois ali, se for comparar só as duas ondas, merecia ganhar. Só essas duas ondas do aéreo. E eu nem coloquei nenhum tipo de critério de julgamento e suspeito, não. Eu acho que a única coisa que deveria existir seria a possibilidade na Olimpíada, tá, Maurão? Até reforçando. Não, entendi. Porque na Olimpíada, de você ter a possibilidade de recursar para, de repente, peraí, de fato, a gente agora está fora da emoção aqui, com a razão, tá? A gente está observando e está vendo no controle geral da bateria, o cara foi melhor.